Salve, salve meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, é um prazer tê-lo aqui. Provavelmente você deve ser um amante de futebol, então bora embarcar nesse projeto pra gente falar muito sobre o esporte mais praticado do mundo, pra gente trocar ideia e se divertir falando sobre futebol. Mas antes da gente começar o vídeo, que você já viu qual vai ser o assunto aqui na legenda, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar também o seu like, além de comentar e compartilhar para os seus amigos. É muito importante o like e também muito importante o seu comentário, sua sugestão e seu feedback. Sem mais delongas, o assunto de hoje é o último ato de Zinedine Zidane como jogador profissional. Você se lembra qual foi esse último ato ou qual foi o último jogo do Zidane como jogador? O ano era 2006, ano de Copa do Mundo, Copa essa que foi sediada na Alemanha. E antes da competição começar, já se havia uma expectativa sobre as seleções que poderiam ser favoritas no Mundial. A começar pela seleção do Brasil, que tinha acabado de vencer a Copa das Confederações e foi a última seleção a vencer uma Copa do Mundo em 2002, quando conquistou o 5º campeonato. Nomes como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno faziam a seleção elevar o patamar e ser uma das mais favoritas para a competição. Outra seleção também que trazia uma boa geração era a seleção da Argentina, que contava com nomes como Crespo, Sorin, Tevez, Riquelme e um jovem chamado Lionel Messi, não sei se você deve conhecer. A Inglaterra também trazia a geração de ouro inglesa, com nomes como Gerrard, Frank Lampard, John Terry e também Rio Ferdinand, que montava uma seleção competitiva e que também chegava muito forte para o Mundial. A seleção da Itália, que também era uma grande seleção, que trazia nomes como Del Piero, Cannavaro, Buffon, Materazzi, e que também no final da competição acabou se sagrando campeã em cima da França de Zinedine Zidane, e é aí que eu quero chegar. Como o assunto é Zinedine Zidane, eu vou focar um pouquinho sobre a campanha feita pela França até a final. Sim, a França jogou a final da Copa de 2006 contra a Itália e acabou perdendo nos pênaltis. Vamos lá, a França começou a Copa do Mundo no grupo G, que contava com Suíça, Togo e Coreia do Sul. Mas o início da Copa para os franceses não foi assim tão animador, porque nos 2 primeiros jogos a França acabou empatando e precisava de uma vitória no terceiro jogo para se classificar para a próxima fase, para a fase mata-mata, que era as oitavas de final. Depois de vencer a terceira partida da fase de grupos, a França se classificou em segundo colocado, com 1 ponto acima da Coreia do Sul e 2 abaixo da Suíça, que foi a primeira colocada do grupo. E aí chega o mata-mata e o primeiro adversário das oitavas de final foi a Espanha, que era um bom time, contava com uma geração jovem e que se classificou em primeiro colocado do seu grupo, vencendo os 3 jogos. Mas o placar, obviamente, foi favorável aos franceses, que não tiveram muita dificuldade e venceram a partida por 3-1. O próximo adversário da França nas quartas de final foi a nossa seleção brasileira. Havia uma certa expectativa nesse confronto porque as duas seleções já disputaram uma final de Copa do Mundo. No ano de 1998, a França acabou levantando seu primeiro título de Copa, vencendo o Brasil na final por 3-1. Aquele ano teve aquele fatídico incidente com o Ronaldo, que ele acabou tendo uma convulsão antes do jogo, e no final das contas a seleção brasileira acabou deixando escapar o título, que poderia ser o nosso penta no ano de 1998. O jogo também marcou a importância do Zidane na competição, porque ele jogou muito no jogo contra o Brasil, assim como jogou muito durante toda a Copa, e com o gol do Thierry Henry, a França acabou garantindo vaga para as semifinais da Copa do Mundo de 2006. E o adversário da vez seria Portugal, que tinha sido uma surpresa dentro da competição, vencendo todos os jogos da fase de grupos e chegando à semifinal 2 anos após ter perdido a final da Eurocopa, naquela zebra que teve em que a Grécia acabou se consagrando campeã. O técnico de Portugal era um treinador muito conhecido no Brasil, era Luiz Felipe Scolari, que foi nosso treinador no Penta em 2002. Ele tinha nomes nesse time como Figo, como Deco e também Cristiano Ronaldo, que já jogava no Manchester United e já se destacava. O jogo foi muito acirrado, as duas equipes tiveram muitas oportunidades e no final a França acabou ganhando o jogo novamente por 1-0 e chegando à grande final. Do outro lado, quem se classificou para a finalíssima também foi a seleção da Itália, e é nesse confronto que acontece uma das imagens mais icônicas de todas as Copas. Era a oportunidade dos franceses conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo. No começo do jogo a história parecia se encaminhar para um final muito mais glorioso para a França, quando o Zidane abriu o placar, batendo o pênalti, num pênalti muito bem cobrado, uma cavadinha que bate no travessão e entra, e abre o placar a favor da França. Depois de um escanteio cobrado pelo Pirlo, Materazzi sobe sozinho na área e empata a partida, que no final das contas acabou sendo levado para a prorrogação após um empate por 1-1 no tempo normal. E foi aí que acontece uma das imagens mais icônicas de todas as Copas. Em uma disputa entre Materazzi e Zidane, os dois acabam se desentendendo. O zagueiro italiano acaba puxando a camisa do jogador francês, que se vira para ele e se irrita e até pergunta se ele não quer levar a camiseta embora.
E é nesse momento que tudo acontece. Materazzi acaba distribuindo insultos relacionados à irmã de Zidane e o jogador francês acaba se irritando. Foi nesse momento que ele se vira, mira e dá uma cabeçada no meio do peito. Após esse lance, é óbvio que Zidane foi expulso. E dentro do estádio as pessoas ficaram um pouco sem saber o que tinha acontecido, o que culminou na expulsão do Zidane, porque até então a cabeçada aconteceu na linha defensiva da Itália, e o lance tinha seguido para um ataque da Itália, já no campo defensivo da França. Tanto é que o pessoal achou que o Materazzi estava fazendo simulação e até o jogo acabar, todas as vezes que o zagueiro italiano pegava na bola, ele era vaiado. A partida foi levada para os pênaltis e no final a Itália acabou se sagrando campeã, vencendo por 5-4. No final da Copa, Zidane foi eleito o melhor jogador da competição com extrema justiça, porque ele jogou muito dentro dessa edição de 2006 e esse foi o último ato de Zinedine Zidane como jogador profissional. Alguns meses antes da Copa, ele tinha anunciado que depois da competição ele pararia, mas ninguém esperava que o último ato seria uma expulsão em plena final de Copa do Mundo, do jeito que foi. Alguns anos depois, ele até voltou às atividades no futebol, mas como auxiliar técnico de Carlo Ancelotti no Real Madrid, time que depois ele iria comandar como técnico efetivo e seria campeões 3 vezes seguidas da Champions League. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, de dar o seu like e também de ativar o sininho para não perder as próximas notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário e também a sua sugestão e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo.